Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que é da Vida do Homem e hoje nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica, lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. O nosso texto áureo diz: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Nossa verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Nossa leitura bíblica de classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso do 8 ao 11 e depois 13, 1 e 2, que diz assim: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira a tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada, absolutamente nada, seria. Muito bem, a nossa introdução ela vai falar acerca do estudo que nós teremos referente a estes dons que são concedidos aos homens através do Espírito de Deus. Qual o propósito deles? Qual a finalidade deles? Será que eu receber um dom significa que eu sou melhor, que eu sou superior, ou que eu devo ser tratado diferente porque tenho dom X, Y ou Z? Nós vamos ver isso agora. Os dons não são para eletizar o crente. Primeiro ponto, a igreja coríntia, né? Nós sabemos, irmãos, que a igreja dos coríntios, né, a igreja situada na cidade de Corinto, ela era uma igreja que ficava ali na proximidade do mar, era uma potência econômica, né, dada ali a sua localização. Então ela tinha questões ali de turistas, ela tinha questão ali do porto, ela tinha questões ali do comércio. Era uma igreja muito rica, né? Ou melhor dizendo, era uma cidade muito rica, dada a sua ampla economia. Mas era uma igreja que tinha ali alguns problemas, né? Para não dizer muitos. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vemos que Paulo teve muito trabalho com essa igreja, e isso foi para ele bastante complexo. Por quê? Porque a igreja ela tinha ali, conforme Atos 18, do 1 ao 18, né, nós vamos ver ali a viagem missionária de Paulo e o tempo que ele passou ali, empreendeu ali para fortalecer a igreja do Senhor. Contudo, era uma igreja muito problemática. Os dons que são dados à igreja não é para a satisfação daquele que recebe, não é para a glória daquele que recebe, não é para o destaque daquele que recebe. Não, muito pelo contrário. O dom, ele não é para eletizar alguém. Fulano é santo ao extremo, Deus deu a ele dons. Ciclano é a quarta pessoa da Trindade. Beltrano, se ele orar, o céu se move, a terra se move, as cadeiras falam. Não é essa a finalidade, tá? Os dons são para o crescimento e o fortalecimento da igreja mutuamente. Então é isso que nós vamos ver. Os dons não é para o meu mérito, até porque por mérito ninguém tem dom. O dom é para a glória de Deus e edificação da igreja de Deus. Se você tem um dom, não é porque você é bonzinho,
É porque a misericórdia de Deus, a graça de Deus alcançou a sua vida e você deverá ser um instrumento de Deus para edificar a outros, tá? Então isso tem que ficar claro. Segundo, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então nós vemos que dentro da igreja de Corinto operava a contenda, a intriga. Nós vemos que dentro da igreja de Corinto havia ali o problema da imoralidade sexual, havia ali problemas entre os irmãos, haviam discussões, haviam problemas na ceia do Senhor. Alguém comia todo o pão, alguém bebia todo o vinho, e naquela época era vinho mesmo. Então a gente ficava embriagado na ceia do Senhor. Então era uma igreja que tinha dons, mas era uma igreja carnal, imatura, irresponsável, né? Não tinha constância, ela tinha picos de oscilação, subia e descia. Então, isso tudo a gente pode ver lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, né? Paulo vai dizer, é uma igreja carnal, é uma igreja que tem dons, mas é uma igreja que anda segundo a sua carnalidade. Terceiro, dom não é sinal de superioridade espiritual, né? Alguém crê assim, mas quem crê assim crê errado. Precisa estudar melhor a Bíblia Sagrada. Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, se Cristo, que era Deus, se humilhou a si mesmo, quem sou eu para achar que sou alguma coisa porque recebi um dom? E diga-se de passagem, o dom nem é meu, eu recebi. Recebi de quem? De Deus. Então de quem é o dom? É dele. Ele está me cedendo para que eu utilize a favor da sua igreja, tá? Então dom não é superior. Quem tem dom não é superior a ninguém. Lembre-se que no dia do Senhor é uma coisa muito interessante vai acontecer. Mateus 7, do 22 ao 23. Vai dizer assim: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio? Em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não falamos línguas estranhas? Em teu nome não operamos milagres, prodígios, maravilhas? Mortos ressuscitaram, demônios foram expulsos. Não foi em teu nome? E Jesus simplesmente dirá: apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço. Não sei quem vocês são. Não sei de onde vieram. Não sei de onde saíram. Mas sei que daqui vocês não são. Então, cuidado. Síntese do tópico 1. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para eletizar o crente. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver. Tópico 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Primeiro ponto diz, edificando a si mesmo. Paulo ele vai falar que quem fala em língua, quem é batizado com o Espírito Santo, 1 Coríntios 14, 4, ele, ao falar em língua, ao orar em língua, ele edifica a si próprio. Para a igreja, não há proveito. Para a igreja, não há aplicabilidade, salvo os casos em que há alguém falar em línguas, haja um intérprete de línguas. Então, se Deus levanta alguém para traduzir para a igreja aquilo que a pessoa está falando em línguas, glória a Deus. Mas se não há intérprete, então imagine você ir a um culto e o pregador pregar 40 minutos. Imagine que dos 40 minutos, 30 minutos ele fale em língua. A igreja não aprendeu nada, não absorveu nada, não conheceu nada. Por quê? Porque ninguém entende. Então ele está edificando apenas ele. Então é importante nós termos esse entendimento. Então o que ele vai dizer no ponto 2? Edificando a outros, né? Então, por exemplo, ele vai falar que quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Por quê? Porque quem profetiza edifica a igreja, sustenta a igreja, sustenta o povo de Deus, conduz o povo de Deus. No ponto 3 ele diz, edificando até o não crente. Até aquele que não é crente, irmãos, ele entende uma profecia, ele compreende o que está sendo dito, ele entende que Deus está agindo,
mas quando se fala em mistério, nem quem é crente entende, nem quem está falando sabe o que está falando, porque é uma coisa ali espiritual, de outra natureza, então não vai ter edificação para ninguém. Então, assim, até aqueles que não são crentes conseguem facilmente entender aquilo que Deus está falando. Síntese do tópico 2, os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida de outro irmão, edificar a vida da igreja. Ponto 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja, eles são para edificar todo o corpo de Cristo no conjunto, né? Então, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que são o 12 e o 14, para falar a respeito dos usos dos dons na igreja. E ele vai dizer em 1 Coríntios 13 que você pode ter todos os dons, mas se você não amar, se você não tiver amor, você não tem nada. Porque o que sustenta tudo é o amor. O que fez Cristo carregar a cruz foi o amor. O que fez Cristo vencer os pecados foi o amor. O que fez Cristo ressuscitar foi o amor incondicional por mim, por você. Então, se eu não amo, eu não tenho reflexo do amor de Deus em mim. Se eu não tenho amor para com o próximo, eu não tenho reflexo do amor de Deus em mim. Então, o amor é a liga que sustenta tudo isso. Então, amar é o principal requisito para se exercer um dom espiritual. Segunda coisa, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritualmente, moralmente, doutrinariamente a igreja local. Então, a pedra, o alicerce, é Cristo. Já está posta. A doutrina é a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos que aprenderam de Cristo. Já está alicerçado. Eu não posso colocar em cima desse alicerce uma outra pedra que não seja esta. Eu não posso acrescentar aquilo que não é bíblico, aquilo que não é cristão. Nós vivemos a época da inovação. Se inventam meios, costumes e formas de atrair gente para a igreja. E nem sempre essas formas são bíblicas, são alicerces. Muitas vezes é doutrina humana, fábulas, falácia. Apenas meios de atrair gente, mas não de servir a Cristo. 3. Dispenseiros dos dons. Né? O que é dispenseiro? Na antiguidade, o dispenseiro ele era responsável por gerir o alimento que ficava naquela residência. Ele tinha que cuidar para que não estragasse, para que não faltasse e para que todos fossem sustentados adequadamente. O que é o dispenseiro dos dons? Né? O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons. 1 Pedro 4, 10, 11. Então, esse dispenseiro dos dons, ele deve usar aquilo que ele recebeu de Deus para cuidar do povo de Deus, cuidar da igreja, cuidar dos servos, cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Né? Então, isso está em 1 Coríntios 4, 1, Efésios 2, 19. Síntese do tópico 3. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Concluímos assim, irmãos, que a Igreja de Cristo ela tem uma missão, que é proclamar, anunciar, pregar o Evangelho em todo o tempo. E que para esta missão, Deus fortaleceu o povo com dons, com talentos, com condições sobrenaturais para fazer esta obra. Mas você precisa estar em união com o corpo, você precisa estar em amor, você precisa estar em humildade, porque nada somos, nada temos, nada fazemos. Tudo é por Cristo, para Cristo e através de Cristo. Que Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.